Salve, galerinha. Professor Thiago, estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem também. Eu vou falar um pouquinho para vocês, galera, sobre gases, né? Algumas características e transformação isotérmica também, tá bom? Vamos lá, então? Primeiro, cara, algumas características rápidas de gases, né? Ocupam todo o volume do recipiente, tá? São menos densos que os sólidos e líquidos. Por quê? Galera, se você lembrar, ó, densidade é massa pelo volume. Os gases, eles ocupam um volume maior. Então, eles possuem uma densidade menor que os líquidos e sólidos. Tudo bem? Olha lá, o volume de um gás varia com a variação da pressão e temperatura. Então, quando indicamos o volume de um gás, a gente tem que citar as condições de temperatura e pressão que ele se encontra. E aqui a gente lembra, né? 1 mol de qualquer gás, se estiver na CNTP, ocupa o volume de 22,4 litros, tudo bem? Ó, não se esqueçam também, toda mistura gasosa, mistura de gases, forma sempre um sistema homogêneo. Não esqueçam disso, tá bem, galerinha? Vamos lá? O que mais? Olha lá, todo gás é formado por partículas minúsculas, em movimento livre, desordenado, ou seja, totalmente caótico e com alta velocidade. Isso é o que nós chamamos de agitação térmica, ok? É um movimento todo caótico. Tá? O que mais? As partículas de um gás se chocam de forma perfeitamente elástica, ou seja, quando ocorre choque entre as partículas, não ocorre perda de energia. Tá bem? Óbvio, gente, essas características, né, do choque perfeitamente elástico para gases ideais, né? Ou seja, os gases que têm um comportamento perfeito. Os gases que nós temos na natureza são chamados gases reais. Eles não têm esse comportamento perfeito, tá? E lembrando, para um gás real que nós temos na natureza se aproximar de um comportamento ideal, ele tem que ser submetido a baixa pressão e altíssima temperatura. Nessas condições, ele tem um comportamento muito próximo ao ideal. Tudo bem, galera? Joia? Vamos lá. Outra hora eu falo com mais calma a diferença de gás real e ideal, tá bom? Vamos lá. Estado. Gente, o gás. Todo gás. Olha esse recipiente aqui, ó. O gás, ele ocupa um certo volume, ele está numa determinada temperatura e ele exerce uma certa pressão, ok? Então, esses valores, né, de pressão, volume e temperatura, a gente chama estado de um gás. Tudo bem? Quais são as variáveis de estado, né, de um gás? Ou seja, quais são os valores que a gente pode alterar de gás? A gente pode alterar a pressão, alterar o volume e alterar a temperatura. Então, pressão, volume e temperatura é o que nós chamamos de variáveis de um gás, do estado de um gás. Beleza? Bom, lembrando, para que vocês não esqueçam, o que é pressão? Nada mais é, né, do que o resultado das colisões das moléculas gasosas com as paredes do recipiente que ele se encontra. Tudo bem? Então, isso é o que nós chamamos de pressão. Não esqueça, pressão pode ser dada em atm, milímetros de mercúrio, pascal. Na química, né, a gente vai usar muito essa relação. Um atm que corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Tá bem? Então, não esqueçam, ao nível do mar, um atm, que corresponde a 1 bar também, mas o importante é esse aqui, ó, um atm corresponde a 760 milímetros de mercúrio, ou 76 centímetros de mercúrio, né? Milímetros para centímetro, por 10. Ou milímetros de mercúrio, quem fez o experimento foi Torricelli, então você pode chamar de Thor. Então, mmHg, mesma coisa que Thor. Então, 760 mmHg, mesma coisa que 760 Thor, que corresponde a 1/10⁵ Pascal. Essas são as relações de pressão. O importante está aqui, galera, ó, 1 atm, 760. Por quê? Às vezes o cara vai te dar lá, o gás exerce uma pressão de 2 atms. Eu tenho que passar para mmHg. Quanto que vale? Vale X.
que você sabe? Ah lá, que um ATM corresponde a 760. Então, X é igual a 1.520 milímetros de mercúrio. Então, às vezes você tem que transformar as pressões. Então, tem que saber a conversão. Um ATM, 760 mmHg. Tudo bem, galerinha? Beleza? Vamos lá. Volume, galera. Tem que saber algumas relações, né? 1 metro cúbico, 1 metro de largura, espessura e profundidade. Lembra da caixa d'água? 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. 1 decímetro cúbico, 1 litro. 1 centímetro cúbico, 1 ml. E lembrando que 1 litro, ó, 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. 1 litro são quantos ml? 1.000 ml. ml é a mesma coisa que centímetro cúbico, ou seja, em 1 litro nós temos 1.000 ml, ou seja, 1.000 centímetros cúbicos. É importante que às vezes tem que fazer as conversões de unidades de volume. Tudo bem? Por exemplo, o cara vai falar assim para você, ó. O cara vai falar assim, ó. O cara vai falar assim para você, eu tenho... Vou ver aqui, não apaga. Eita, bexiga. O cara vai falar assim para você, eu tenho 2 metros cúbicos. Ah, quanto que vale em litro? Então, você sabe que 1 metro cúbico, 1.000 litros. 2 metros cúbicos, mas é regra de 3. Tudo bem? Ou seja, 2.000 litros. Ou o cara te dá, por exemplo, né? Ele fala lá, 2,5 decímetros cúbicos. Quanto que vale isso em ml? Pô, decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. Então, eu tenho 2,5 litros. Isso é x ml. O que nós sabemos? Que cada litro são 1.000 ml. Você faz tudo por regra de 3. 2,5 vezes 1.000, 2.500 ml. Tudo bem? Então, tem que saber fazer essas conversões. Belezinha, galera? Tranquilo? E a temperatura? Nos cálculos gasosos, galera, sempre a gente tem que trabalhar com a temperatura sempre em Kelvin. E como que a gente calcula a temperatura em Kelvin? A gente pega a temperatura em graus Celsius e soma 273. Tudo bem? Então não confunda. Por exemplo, o cara fala assim para você no exercício: um gás se encontra na temperatura ambiente. Falou temperatura ambiente? 25 graus Celsius. Então vamos lá. 25 mais 273, você tem uma temperatura de 298 Kelvin. Bem? E não confundam temperatura ambiente com CNTP, ok? Por quê? CNTP, condições normais de temperatura e pressão, a temperatura é 0 graus Celsius. Se somar 273, nós temos 273 Kelvin. A temperatura ambiente, 25 graus Celsius, 298 Kelvin. CNTP, 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin, tá bom? Então, para transformar de graus Celsius para Kelvin, é só pegar a temperatura em graus Celsius e somar 273. Não esqueçam. Tudo bem, galerinha? Tranquilo? E se tiver Kelvin, quer voltar para graus Celsius? É só subtrair 273. Tudo bem? Então, cuidado. Por exemplo, às vezes o cara fala assim para você, o gás está numa temperatura de menos 23 graus Celsius. E aí? Qual será a temperatura em Kelvin? Vou pegar a temperatura em graus Celsius e vou somar quanto? 273. Quanto vai dar isso? 250 Kelvin, tudo bem? Então, galera, não esqueçam, tá? Tem que saber fazer essas conversões aí, tá bem? Porque os cálculos gasosos a gente vai usar a temperatura em Kelvin, belezinha? Bom, sabendo as 3 variáveis, vamos dar sequência. Que legal, galera. Não consigo passar. Opa, agora foi. Vamos lá. Agora nós vamos ver as transformações gasosas. O que é uma transformação gasosa? É quando você altera uma das variáveis de estado, ou seja, quando você altera ou pressão, ou volume, ou a temperatura de um gás. Ou pode alterar a pressão e o volume
Então, é importante que em uma transformação gasosa, você vai ter sempre o estado inicial do gás e o estado final, né? Ou seja, estado 1 e estado 2. Tudo bem? Tranquilo? Então, você vai ter o início e o fim. Então, por exemplo, a primeira transformação que nós vamos ver, galera, a primeira transformação que nós vamos ver é a chamada transformação isotérmica. Iso significa igual, térmica, de temperatura. Então, é uma transformação que o gás vai sofrer, galera, onde a temperatura é constante, ou seja, a temperatura não interfere. Por que os químicos fizeram esse experimento? Para estudar. Tenho 3 variáveis. Para eu estudar a relação de 2 delas, a terceira tem que ser o quê? Constante. Tudo bem? Então, eles fizeram um experimento com o gás, eles mantiveram a temperatura constante para estudar qual é a relação da pressão com o volume desse gás. Tudo bem? Então, eles pegaram uma certa massa fixa de gás. Está aqui, ó. A pressão que esse gás exerce inicialmente é 1 atm, o volume que ele ocupa 6 litros e a temperatura 300 Kelvin, né? Se eu subtrair 273, né, na verdade, 27 graus Celsius. Bom, o que eles fizeram com esse gás? Galera, eles mantiveram a mesma temperatura. E fizeram o quê? Tá vendo que o espaço que o gás ocupa aqui é menor? O que eles fizeram? Eles aumentaram a pressão. É como se tivesse um êmbolo móvel, o volume inicial é esse. Aí eles aumentaram a pressão. Então, o que aconteceu o que acontece quando você aumenta a pressão? O volume ocupado pelo gás diminui. Certo? Então, o que eles fizeram? Eles dobraram a pressão. A pressão inicial era 1, eles dobraram a pressão. É como se fosse um êmbolo móvel, aumentou a pressão, dobrou a pressão. O que vai acontecer? O volume do gás vai diminuir. E proporcional. Se você dobrou a pressão, aumentou a pressão em 2 vezes, o que acontece quando você aumenta a pressão? O volume diminui. Tem pressão e volume, grandezas inversamente proporcionais. Não esqueçam. À medida que você vai aumentando a pressão, o volume vai diminuindo. Se você dobra a pressão, o volume cai pela metade. Então, se o volume inicial era 6, o volume final foi para 3. Então, para poder estudar essa relação de pressão com volume, a terceira variável, que é a temperatura, eles deixaram constante. Sendo assim, eu posso estudar diretamente, né, a relação entre pressão e volume. Quanto maior pressão, menor é o volume que o gás ocupa. Tudo bem, galera? Se você aumentar a pressão em 3 vezes, o volume fica 3 vezes menor. Tudo bem? Entenderam? Quem fez esses estudos aí foi um químico chamado, olha lá, Lady Boyle e Mariotti. Tá? É a lei da transformação isotérmica. Então, galera, se a gente tem, eu acabei de falar para vocês que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. À medida que vai aumentando a pressão, o volume vai diminuindo. Tá aqui, ó. Pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Então, se você dobrar a pressão, o volume cai pela metade. Nossa, mas é exatamente pela metade? Se você dobrar a pressão, o volume cai exatamente pela metade? Esse raciocínio, que obedece à lei de Boyle e Mariotti, é para gases ideais, que tem um comportamento perfeito. Ou seja, esse gás que tem esse comportamento perfeito, ele não existe. Tá? O que existe são gases reais. Então se você dobrar a pressão, o volume vai diminuir, mas não vai cair exatamente pela metade com o gás real. Então, para efeito de cálculos, a gente considera sempre gases ideais, que têm um comportamento perfeito, onde as moléculas têm um choque elástico. Se colidem sem perder e sem ganhar energia. Tá? No gás ideal também, a gente considera que não há atração entre essas moléculas. Os gases reais, nós sabemos que há atração, forças de polo induzido, né? Depende se a molécula é polar ou apolar, mas existem forças de atração fracas? Tem. O gás ideal, não.
Então, por isso que ele tem esse comportamento perfeito. Quando a gente fala em cálculos gasosos, é para gases que têm um comportamento ideal, ou seja, gases ideais, perfeitos. Tudo bem? Então, pressão e volume, grandezas inversamente proporcionais. Se a gente tem grandezas inversamente proporcionais, olha lá, galerinha. Vai lá. Se a gente tem grandezas inversamente proporcionais, olha que interessante. P1 vezes V1, ou seja, pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Tudo bem? Essa é a lei de Boole-Mariotti. Galera, olha que interessante, ó. Qual é a pressão inicial aqui, ó? Vamos fazer uns cálculos, ó. Pressão inicial do gás, 1 atm. Vamos lá. 1 atm. O volume inicial que ele ocupa, 6 litros. Tá. Olha a pressão, eu vou dobrar a pressão. A pressão final vai ser 2 atm. Qual vai ser o novo volume que ele vai ocupar? 6 dividido por 2, 3 litros. Olha lá. Então, essa expressão tem que ser obedecida. Ó. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 3, 6. Então, 6 é igual a 6. Por isso, P vezes V, na lei de Boole, sempre vai ser uma constante. Ou seja, a pressão dobrou, volume cai pela metade. Tudo bem? Tranquilo? Olha que interessante, galera. Do segundo estado para o terceiro. Então, o que nós vamos ter na formulinha? Ó, vou fazer aqui para vocês. Olha que legal. P2 vezes V2 é igual a P3 vezes V3, né? Gás no estado 2, gás no estado 3. A pressão 2, 2 atm. O volume 2, 3 litros. A pressão final, dobrei de novo, 6. Qual vai ser o volume nesse estado final aqui? O volume final vai ser quanto? 1 litro. Olha lá. Do estado 2 para o estado 3, a pressão dobrou novamente, o volume cai pela metade novamente. Por quê? Porque a expressão P vezes V é sempre uma constante. Ou seja, P vezes V é igual a K, que é uma constante. Sempre. Essa é a lei de Boole-Mariotti. Olha que interessante, galera, o gráfico. Olha o gás aqui, ó. Pressão inicial, ó, 1 atm. Volume inicial, V. Para cá, ó, ele empurrou o êmbolo, ele dobrou a pressão. A pressão foi para quanto? 2. Se a pressão dobra, o volume ocupado pelo gás cai pela metade. Então, se era V, o novo volume ocupado pelo gás, V sobre 2. Essa é a lei de Boole-Mariotti. Tudo bem, galera? É a transformação isotérmica. Alguma dúvida, galerinha? Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. A próxima aulinha eu vou falar sobre transformação isobárica e isocórica. Abraços, bons estudos. Fiquem com Deus.